bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos num ponto importante do livro agora, que é o capítulo 9. Né? Esse capítulo 9 é sobre, na verdade, estratégias para aumentar o grau de causalidade quando fazemos inferências científicas, né, ou inferências de pesquisa em nosso protocolo. Tá? Esse é um capítulo especialmente importante por duas razões. Primeiro, em geral, as pessoas têm uma boa noção dos desenhos de estudo. Então já falamos dos desenhos de estudo transversais, do estudo caso-controle, do estudo de coorte e algumas variações. Né? Esses são estudos mais clássicos. Essa aula, né, esse vídeo, é especificamente para trabalhar sobre tipos de problemas, tipos de cuidados que temos que ter com o nosso protocolo, né, no sentido de aumentar a inferência causal, de aumentar o poder de causalidade da associação que queremos fazer. Tá? Então, alguns esclarecimentos importantes. É muito comum as pessoas acharem que estudos são causais ou não. Então, esse trabalho ou esse artigo que foi publicado, é possível inferir causalidade ou não. Tá? Essa é uma afirmação parcialmente errada. Tá? Pelo seguinte, causalidade não é sim ou não, não é uma variável dicotômica. Causalidade é um grau. Você tem graus de causalidade. Tá? Você tem assertivas de causalidade dentro de estudos de pesquisa em que, se você completar alguns passos e tomar alguns cuidados, vai aumentando o grau de causalidade. Tá bom? Então, entre você, por exemplo, ter um estudo de coorte, né, que é um estudo longitudinal, que tem uma inferência causal um pouco mais forte que um estudo caso-controle, tá? Em geral. Se você tiver um estudo de coorte com muitos vieses de seleção, vieses de coleta dos dados, problemas de randomização, de aleatorização dos grupos, por exemplo, em geral, esse estudo de coorte com problemas pode ter um peso causal menor do que um estudo caso-controle com muito mais cuidado, né, na coleta das variáveis, na definição do problema. Tá? Então, vocês costumam ver em livros, por exemplo, que eles fazem uma espécie de pirâmide, né, em que eles colocam na parte mais baixa, né, da pirâmide um triângulo. Eles colocam os estudos de caso ou os estudos de observação e no último, no topo, a meta-análise. Tá? Isso é uma concepção completamente errada. Na verdade, é muito simplista achar que os estudos têm níveis de causalidade crescentes e invioláveis, sabe? Em que um não pode ser superior ao outro. Não é verdade. Depende do estágio de conhecimento de um fenômeno que a gente tem, depende das perguntas de pesquisa, depende do tempo, depende de uma série de fatores. Tá? Então, não pense os tipos de desenho de estudo como aquela pirâmide. Tá? Então, esse capítulo 9... ele vai ser um capítulo útil para desmistificar essa ideia. Tá bom? Então, uma meta-análise, em geral, não é um estudo que infere causalidade quando você tem poucos estudos realizados sobre uma associação pré-existente, ou quando esses estudos são mal feitos. Então, atrapalha a própria execução e a qualidade da meta-análise. Tá? Então, aquela pirâmide não é uma boa demonstração do que acontece. Os estudos, na verdade, você pode pensar como uma árvore. Tá? Em que cada desenho de estudo é um bloquinho, né, um galho dessa árvore, e a junção de todos eles gera o tronco e as raízes. Tá? Então uma percepção muito melhor do que seria a proposta desse curso, e na verdade o que se espera de pesquisadores, né, que entendam os desenhos de estudo como ramos de uma árvore, né, em que o grau causal, o grau de evidência de todos os estudos associados forma o caule, e aí você tem evidências para afirmar alguma coisa, e aí gera as raízes, né, do que pensar naquela pirâmide. Tá? Então, vamos falar sobre dicas. Né? E a segunda coisa é que esse capítulo 9 ele é um preparatório para o próximo, que é o 10, que é os estudos randomizados controlados cegos, tá? Ou RCTs, né? Randomized Control Trials. Não é o tipo de desenho mais melhor, não é o melhor tipo de desenho. Tá? Na verdade, ele é o desenho mais elaborado. Então, se você pensar historicamente, né, os estudos transversais surgiram primeiro, controle, caso-controle, as coortes, e o último, mais recente tipo de desenho de estudo que leva em conta alguns problemas dos anteriores, algumas soluções,
é o estudo randomizado controlado. Tá? Então falaremos especificamente sobre ele no capítulo 10, mas o capítulo 9 serve como preparação. Tá bom? Muito bem, então vamos falar sobre um conceito chamado correlação ou relação espúria. Tá? Então imagine, por exemplo, que eu tenho, supostamente, tá? Por teoria ou por observação, eu tenho uma certa exposição, fumar, e um certo desfecho, câncer. Tá? Se eu afirmo essa associação hoje, que existe uma associação entre você fumar e desenvolver câncer de pulmão, hoje, né, à luz das evidências que já temos no campo científico, faz sentido essa afirmação. Mas, por exemplo, 200 anos atrás, né, ou quando os primeiros cigarros foram inventados e começaram a ser utilizados, uma pessoa poderia afirmar isso, mas com um peso causal menor, porque você tem menos evidências anteriores para corroborar isso. Né? Então, no caso do cigarro e do câncer de pulmão é algo meio óbvio, mas se você pensar uma associação nova, né, que em geral é o que você quer fazer no seu protocolo, né, quando você pensa numa associação nova, a primeira coisa que você tem que pensar é, será que essa associação é espúria? Ela se deve ao acaso ou não? Ela de fato tem ela é plausível. Tá? Então, tem-se algumas formas de verificar inicialmente a plausibilidade de uma associação. Tá? Falando já em outros capítulos de tópicos relacionados com isso, um dos tópicos é a revisão bibliográfica, a revisão teórica. Tá? E, inclusive, se você tiver evidências num nível translacional, né, em que você vê, por exemplo, para uma associação entre cigarro e câncer de pulmão, se você vê estudos em biologia molecular, se você vê estudos clínicos em pacientes, se você vê estudos populacionais, se você tem diferentes níveis de evidência em diferentes tipos de amostra, né? Amostras de células, amostras de ratinhos, amostras de pessoas e amostras populacionais, você tem um ganho de evidência causal e você reduz a chance de afirmar que a relação é espúria. Tá? Então, a primeira coisa útil a ser feita é uma revisão bibliográfica, tá? dos assuntos. Caso seja uma associação muito nova, né? Então não se tem muitos trabalhos, ou é uma associação que ainda não se tem, há muita discussão sobre se a associação entre uma certa exposição e um certo desfecho acontece, que pode ser o caso dos protocolos de muitos de vocês também. Aí a revisão bibliográfica ela ajuda, né, se você já tem algum trabalho publicado mais ou menos na área, ou por exemplo, você só tem estudos em biologia molecular, mas não tem estudos ainda clínicos. Ou você já tem estudos moleculares e clínicos, mas você não tem evidências em amostras não clínicas, na população geral. Né? Então, aí talvez quando eu vejo num subgrupo ou num subtipo de pesquisa, não pareça não ser uma relação espúria, mas quando eu jogo para um nível maior populacional ou num nível menor molecular, eu não consigo achar um mecanismo. E aí a probabilidade da relação entre a exposição e o desfecho ser causado, na verdade, por uma terceira variável, que se correlaciona com as duas, é maior. Tá? Para dar um exemplo disso, né, dessa questão de uma terceira variável, né, que é a multicolinearidade, né, esse é o nome, vou fazer uma pequena piada, que é o seguinte: você vai à praia, tá? E na praia você imagina que um dia de sol, né? Então você vai lá na praia, mas vá com o espírito científico, obviamente. E chegando na praia você vai levar com você, né, um relógio, um termômetro, tá? E um papel. E chegando lá na praia você senta na areia, né, embaixo de um guarda-sol, cuidado com o sol, e você vai ficar procurando o sorveteiro. Né, a pessoa que vende os sorvetes. Em geral, elas ficam passando de um lugar para o outro. Você vai escolher um sorveteiro, né, você vai sentar bem no meio da praia e esperar e verificar quando o sorveteiro vai passar por você. Quando ele passar por você, você marca o tempo. Tá? Você marca o tempo em que ele vai até o final da praia e volta. Quando ele voltar para você, pergunta para ele: quantos sorvetes você vendeu nesse trajeto? Entre você e a volta. Né? Ele vai te dar um número, você anota. Sorvetes, tantos números. Marca o horário do dia em que os sorvetes e a temperatura. Né? E você também tem que ficar perto do salva-vidas. Né? Você vai ver o salva-vidas ali, você vai ver quantas vezes ele corre para o mar, para salvar ou tentar salvar pessoas que estão se afogando, tem algum problema no mar. Tá?
Então você vai ter 3 variáveis no seu modelo. Você vai ter o número de pessoas que se afoga a cada ida e volta do sorveteiro. Então o sorveteiro foi até o final da praia, voltou, você pergunta para ele, quantos sorvetes foram vendidos? Anota o número. Anota a temperatura naquele momento. E pergunta para o salva-vidas quantas vezes ele foi para o mar para alguma ocorrência, para resgatar alguém. Tá? Quando você fizer isso durante o dia todo, voltar para casa, você vai tabular esses dados. E eu aposto em sorvete, né, que existirá uma correlação muito alta entre o número de sorvetes vendidos e o número de pessoas que se afogam. Tá? Então terá uma correlação positiva, alta, então quanto mais sorvete se vende, mais pessoas se afogam. O que não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico, mas nos números acontece. Esse é um caso de correlação espúria. Por quê? Correlações espúrias acontecem quando 2 variáveis têm uma correlação numérica, tá? Numérica, por uma correlação de Pearson ou algo do tipo, tem uma correlação numérica, quantitativa, mas na verdade a correlação entre elas não é relacionada à causalidade ou a um mecanismo que ligue essas 2 variáveis. Tá? A correlação é espúria quando você tem uma terceira variável que se correlaciona com cada uma delas, que no caso é a temperatura. Então, eu sei que temperatura se correlaciona com o número de sorvetes vendidos, quanto mais calor, maior a chance de vender sorvetes, e a temperatura também se correlaciona com o número de pessoas que se afogam, porque mais pessoas vão à praia. Então, quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de pessoas irem à praia. Tá? Então pessoas afogadas e número de sorvete se correlacionam, porque na verdade tem uma terceira variável que se correlaciona com as duas. Isso que configura uma correlação espúria. Tá? Isso acontece muito, porque assim, no caso do meu exemplo, é um exemplo anedótico, é um exemplo meio de brincadeira, só para mostrar que a correlação espúria, o mecanismo dela, como ela acontece. Tá? Agora imagina, por exemplo, que você está fazendo o seu estudo, ou o seu protocolo, né? E você coletou 2 variáveis que você não sabe se tem uma relação causal ou teórica, não existe uma correlação muito clara. E aí você faz um teste estatístico de correlação, de regressão, o que quer que seja, e você encontra uma correlação significativa, né, entre essas variáveis. Aí tem que vir uma pergunta na sua cabeça. Será que a correlação entre essas variáveis, ou essa exposição e esse desfecho, acontece porque de fato tem um mecanismo causal, ou porque na verdade tem uma terceira variável, que muitas vezes você nem coletou, que se correlaciona com as duas? Que seria a temperatura no caso do sorvete e do afogamento. Como você sabe isso? A resposta é, não dá para saber. Só dá para saber se você fez um estudo teórico ou se você tem uma plausibilidade biológica, a priori. Tá? Então, um erro muito comum, né, que reduz o peso causal dos artigos, das evidências produzidas, é você pegar um monte de variáveis, você pega, por exemplo, um desfecho, tipo câncer, e pega várias exposições, aplica um questionário enorme, pega muitos dados, e aí faz as correlações, né, de cada exposição com um desfecho 2 a 2, né, de cada um deles. Provavelmente a chance de acontecer uma correlação espúria ao acaso é muito grande. Tá? Vou até contar uma outra história para ajudar a ilustrar isso. Imagina que você encontra uma pessoa numa festa, tá? E você gostou dessa pessoa eventualmente, você achou uma pessoa simpática. E você começa a fazer perguntas para a pessoa. Quaisquer perguntas. Que número de sapato você calça? Que time de futebol você torce? Qual a sua cor preferida? Tá? Vai chegar um momento em que você vai fazer tantas perguntas que em algum momento você vai acertar alguma resposta. Então você pode chegar para a pessoa e falar: sua cor preferida é azul, você torce para certo time de futebol, você calça certo número de sapato. Se você for chutando, né, dando palpites sobre várias variáveis, em algum momento você acerta alguma coisa. Tá? Você acertou alguma coisa porque, na verdade, você conhece muito bem a pessoa, você entende muito bem como ela se sente? Não, foi de forma espúria. Quanto mais exposto ao indivíduo você é, e mais perguntas você vai jogando, né, soltando, maior a chance de você acertar algo por acaso. Tá? Então, muito cuidado quando você montar uma questão de pesquisa em que você tem um desfecho, né, e muitas exposições. Tá? Porque provavelmente, se você tem muitas exposições e elas não foram escolhidas por um critério teórico, bibliográfico atrás, provavelmente alguma associação que você encontrar
pode ser por conta de acaso, né? por uma relação espúria. Tá? Então esse é um ponto muito importante para aumentar a inferência causal do seu protocolo. Outras fontes de problemas, né, que você tem que pensar a priori no momento de fazer seu protocolo e aumentar a inferência causal, né, são, além da questão das correlações espúrias, né, da relação espúria entre variáveis, seria a ideia dos vieses, né, o bias. Tá? Você tem vários tipos de viés, inclusive a correlação espúria é um tipo de viés, mas ele tem uma característica particular. Vieses, em geral, são coisas, elementos ou variáveis que afetam a relação das variáveis que você quer saber, tá? Mas você não sabe a fonte muito bem. Então, por exemplo, uma correlação espúria, eu sei que a relação entre duas variáveis é espúria quando tiver uma terceira variável que se correlaciona com as duas. Tá? Então a chance, se A se correlaciona com C e B se correlaciona com C, com certeza A e B vão ser correlacionados. Só por causa disso. Tá? Porque os dois têm correlação com C. Então, isso já é um tipo de viés. Tá? Mas você pode ter outros vieses. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que fuma e um grupo de pessoas que não fuma. Tá? Por acaso, no momento de selecionar os indivíduos, eu selecionei muito mais homens entre os fumantes do que entre os não fumantes. Então, entre os não fumantes tem mais mulheres, nos fumantes tem mais homens. Será que isso é um viés? Né? Será que o sexo ali, né, a diferença de gênero, pode afetar a minha relação entre fumar e câncer, por exemplo? Essa é uma variável que pode ser uma fonte de viés. Tá? Então, para você tentar pensar, né, que variáveis são fontes de vieses, a gente pode dividir basicamente os vieses em dois tipos. Tá? Você tem os vieses de aleatorização, que é esse exemplo que eu falei. Então, o ideal seria ter o mesmo número de homens e mulheres no grupo fumante e homens e mulheres no grupo não fumante. Isso seria o ideal. Né? Aí eu reduzo o efeito, eu anulo o efeito de sexo na minha associação, né? Que seria minha variável de viés. Se você conseguir fazer isso, pensar em randomizar variáveis, né? Randomizar os grupos, antes de coletar os dados, pensar sobre isso, calcular o tamanho de amostra levando isso em conta, ótimo. Tá? Então, você tem esse é o tipo de viés ligado à amostragem, né, à coleta de dados da amostra, e você tem outro tipo de viés ligado à maneira como você mede as variáveis. Tá? Isso tem no capítulo 2, por exemplo, a gente comentou um pouco sobre isso. Por exemplo, uma fonte de viés seria o seguinte: eu quero avaliar depressão, e eu escolhi uma certa escala, um certo questionário. Será que esse questionário de fato mede aquilo que eu gostaria? Né? Não é porque ele usa o nome depressão, e depressão na verdade é um construto, né? Uma construção intelectual de um conjunto de comportamentos. Né? Será que os comportamentos medidos naquela escala de fato têm relação com aquilo que eu quero entender no meu fenômeno? Né? Então, se você tiver 3 questionários diferentes de depressão, por que existem 3 questionários diferentes? Porque cada um avalia uma característica dessa variável latente que chama depressão. Tá? Então isso é importante de ser notado. Será que a escolha das medidas, sejam questionários, sejam medidas biológicas mesmo, eu quero uma medida de hipertensão, né, dos indivíduos. Que medida é melhor? Será que é melhor medir a pressão arterial? Se eu medir a pressão arterial, quantas vezes eu tenho que medir? Será que uma vez é suficiente? Tem que medir 3 vezes? Tem que tirar a média? Tem que medir nos 2 braços? Né? Então, isso são fontes de viés, mas ligados à coleta dos dados, né? A medida, são vieses de medida, não vieses das variáveis em si, tá? Como eu falei no exemplo anterior. Continuando a discussão agora, vamos pensar um outro aspecto, né? de questões, de problemas que temos que pensar no momento de fazer o nosso protocolo de pesquisa. Então, já falamos dos vieses, né? Agora tem um outro ponto interessante que é a relação entre causa e efeito. Tá? Isso é muito importante na área biológica. Em outras áreas, por exemplo, áreas de humanidades, área social, isso é um pouquinho mais difícil de medir porque o mecanismo não é tão diretamente observável. Tá? Mas na área de biológicas isso funciona muito bem. Tá? Então, se eu tenho uma relação entre uma causa e um efeito, né? Por exemplo, entre uma exposição e um desfecho, entre fumar e câncer, né? Seria uma relação de causa e efeito, eu tenho que entender o mecanismo que liga essas duas coisas. Tá?
Se o mecanismo já é descrito por via molecular ou por alguma evidência anterior, ótimo. Se estou estudando uma associação nova, né, onde o mecanismo não é claro e tal, como eu consigo fazer uma inferência de causa e efeito sem um a priori, né, uma informação anterior de mecanismo? Tem algumas estratégias que você pode usar. Tá? Uma delas é inverter a relação. Então, em vez de falar causa e efeito, é falar de efeito para causa. Tá? Você inverte a ordem. E verifica se você acha associação também, no lado contrário. Né? O exemplo que aparece no livro é se o cavalo puxa a carroça, né? Se a causa do movimento é o cavalo que puxa a carroça tem que ser puxada pelo cavalo. Sabe? Você pode estabelecer o princípio inverso. Tá? Isso é muito útil, você fazer uma inferência do efeito para a causa, né? No sentido de descobrir, inclusive, mecanismos. Tá? A relação de causa e efeito, por exemplo, ela fica complicada, por exemplo, em estudos de corte. Tá? Então, lembrando, o estudo clássico de corte, eu parto de um momento zero, onde eu tenho pessoas que não são expostas, não fumam, e pessoas que fumam. E aí eu observo elas no momento zero e vou observando ao longo do tempo e verificando a incidência de câncer, onde o câncer é mais rápido de aparecer, né? Nas pessoas que fumam ou nas que não fumam. Tá? O estudo de corte ele tem um certo grau de causalidade, né? Porque ele acessa a temporalidade, mas ele tem um problema também, que ele não é uma ligação direta entre causa e efeito. Tá? Pelo seguinte, como eu pego os grupos de pessoas expostas e não expostas no momento zero, eu tenho que ter um grande controle de todas as outras variáveis que não são o fato dela fumar ou não, que podem afetar o problema. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas que não fuma e um grupo de pessoas que fuma, só que por acaso, isso é um viés, por acaso, o grupo de pessoas que não fuma mora em regiões onde você é exposto a agrotóxico, né, por exemplo, isso é uma variável associada, né, que pode aumentar a incidência de câncer nas pessoas que não fumam. E aí eu acho que é por causa do cigarro, não tem nada a ver. Tá? Pode ser por uma outra variável que muitas vezes eu nem estou pensando. Tá? Por exemplo, a questão do agrotóxico. Então, para você verificar a relação entre causa e efeito, por um ponto de vista inverso, né, do efeito para a causa, tem uma técnica que é chamada técnica do confounder, ou técnica da variável de confusão. Tá? Variáveis de confusão você tem que coletar, tá? É obrigatório que você colete no seu protocolo e enuncie quais são, mas no final desse curso vamos dar um guideline, né, de como você monta o protocolo de pesquisa, mas uma parte vai ter que ter coisas que você já tem que saber. Tem que ter qual é o desfecho, qual a variável de desfecho e as características dela, como é que você vai coletar. Qual é a variável as exposições, a variável ou as variáveis de exposição, como você vai coletar, quais as características, e também tem que ter um campo para os confounders ou variáveis de confusão. Tá? Variável de confusão é diferente um pouquinho de viés, um pouquinho diferente. Tá? Tem um overlap, né? Tem uma intersecção entre esses dois conceitos, variável de confusão e viés, mas eles têm umas diferençazinhas. O viés, em geral, é algo que afeta a pesquisa e eu não sei muito bem a fonte. Tá? Então pode ser que o resultado do meu experimento deu diferente porque mudou a temperatura, porque a umidade aumentou, que era algo que eu não tenho controle. Isso é um viés mesmo. Tá? Quando é confounder, ou variável de confusão, é uma variável que na teoria eu deveria saber qual é. Então eu sei que, por exemplo, a exposição contínua a agrotóxicos pode aumentar a incidência de câncer, logo isso tem que ser uma variável controlada. No momento de fazer a coorte, por exemplo, eu tenho que perguntar para as pessoas que fumam e não fumam: você mora numa região que tem muita exposição a agrotóxico? Isso tem que ser uma variável perguntada, tem que ser uma variável medida, observada, porque é uma variável de confusão. Tá? Tem uma definição legal da variável de confusão que é a seguinte: ela confunde, né? Ela confunde a associação entre a exposição e o desfecho. Ela atrapalha isso. Tá? Eu acho que tem associação entre fumar e câncer. Só que tem alguma variável que atrapalha. Por que a variável de confusão atrapalha? Porque ela não se correlaciona com as duas. Então lembra do conceito de correlação espúria. Né? Se eu tenho uma variável C, que se relaciona com A e se relaciona com B, né? A e B vão ser correlacionadas,
mas provavelmente elas não têm nenhuma relação entre si, elas têm a relação com a C. Tá? O fator de confusão, a variável de confusão, ele é um pouco diferente. Ela só vai ter correlação com uma delas. Então é como se C só tivesse correlação com B, mas não com A. Né? Então ela confunde a relação de A com B, porque ela só tem correlação com uma das variáveis. Então a definição bonitinha do fator de confusão, né, da variável de confusão, a definição bonitinha é uma variável que tem correlação apenas com a exposição, mas não com o desfecho. Então, se eu tenho, por exemplo, no caso, quando é um problema de amostragem, né, e eu peguei pessoas expostas ao agrotóxico apenas no grupo de pessoas que não fumam, eu tenho uma associação. Ou seja, pessoas que são expostas ao agrotóxico, na minha pesquisa, é mais prevalente no grupo de pessoas que não fumam. O grupo de pessoas que fumam não tem pessoas expostas ao agrotóxico, historicamente. Logo, a variável agrotóxico está correlacionada só com a exposição, mas não com o câncer. Né? Eu não estou fazendo essa associação. Logo, ela é uma variável de confusão, ela vai atrapalhar os resultados, tá? A inferência que eu quero fazer da minha pergunta de pesquisa. Então, variáveis de confusão, elas são muito sutis e você tem que realmente pensar muito em quais os possíveis fatores de confusão que você tem antes de começar a coleta de dados. Tá? É muito importante que no seu protocolo esteja bem estabelecido quais são os confounders, variáveis de confusão, e uma justificativa do porquê, né, são possíveis fatores de confusão, pode ser por conta da amostragem. Então, existe, por exemplo, numa certa cidade, existe muito mais homens fumantes que mulheres. É um dado da cidade. Então tem muito mais homens que fumam do que mulheres. Logo, se eu fizer uma amostragem dos homens e das mulheres, dos fumantes e dos não fumantes, vai ter mais homens no grupo fumante. Logo, o sexo vai ser um confounder, vai ser uma variável que se associa com a exposição, mas não necessariamente com o desfecho. Tá? Então eu tenho que marcar e pensar no que eu posso fazer para lidar com isso. Tá? Então, espero que tenha ficado claro essa ideia dos fatores de confusão. Eles são muito importantes, eles têm que ficar claros e estabelecidos no seu protocolo. Muito bem, então, dado que você tem já seus fatores de confusão bem estabelecidos, então, eu tenho minha exposição, ou minhas exposições e meu desfecho, na minha pergunta. Estabeleci quais são, como eu vou medir, tudo certinho, você já evitou alguns tipos de viés. Beleza. A próxima fase é, quais são os fatores de confusão que afetam essa relação? Né? Pode ser vieses da amostra, de amostragem, né, porque sua população tem vieses. Quais são? Você vai ter que pensar neles. Pensei, fiz uma lista de todos os meus confounders. Beleza. Qual é a próxima fase agora? Né? Dado que você tem a sua pergunta e você tem os vieses e fatores de confusão, como você lida com eles? Tá? Tem dois caminhos. E, de novo, um não é melhor que o outro. Você vai pensar qual caminho é melhor em função do tempo, do custo, da disponibilidade, enfim, das possibilidades. Tá? A primeira forma é você lidar com os fatores de confusão na fase de planejamento da pesquisa, que seria agora. Tá? Então, existem maneiras de lidar com alguns tipos de variáveis de confusão no planejamento da pesquisa, antes de coletar o primeiro paciente. Tá? E aí, para lidar com isso, né, para lidar com essas questões de confounders, né, variáveis de confusão, no desenho do estudo, você tem duas técnicas, dois procedimentos. O primeiro é o procedimento de matching, que eu falei um pouquinho atrás no vídeo. A ideia do matching é, eu tenho muito mais homens que fumam do que mulheres na minha população acessível. Né? Então o que você faz? Você vai coletar um tamanho de amostra e forçar para ter o mesmo número de homens e mulheres. Então se eu preciso de 40 pessoas, 20 fumantes e 20 não fumantes, eu vou garantir que 10 homens e 10 mulheres estejam em cada grupo, de fumantes e não fumantes. Tá? Isso é um matching, né? Ou estratificação, ou pareamento, né? Uma outra forma de nomear como pareamento. Tá? O matching ele é prático, então no momento que você está desenhando o protocolo, você já tem que dizer como vai ser a coleta dos dados, então você vai, para cada homem que você coletar, você vai coletar uma mulher também e tudo mais. Existe uma variedade mais forte, né, desse matching, que é a estratificação. Tá? Em inglês eles chamam de matching mesmo, tá? o mecanismo de matching, ou pareamento. Então os nomes confundem um pouco. Tá? Então só para deixar claro, uma das formas de controlar para variáveis de confusão é
você simplesmente verificar um confounder que eu tenho é sexo ou idade, né? Idade é algo que afeta, então eu vou tentar pegar pessoas de todas as idades na mesma quantidade para compor o grupo. Tá? Se eu tenho mais de uma variável de confusão, eu tenho sexo, idade, renda, escolaridade, por exemplo, eu tenho 4. Então, o que você pode é combinar, né, diferentes confounders gerando um perfil. E aí esse perfil você vai fazer um matching desse perfil em cada grupo da exposição. Então, por exemplo, imagina que eu selecionei uma pessoa para um grupo não fumante. Então peguei um homem de 30 anos, sei lá, com uma escolaridade com 10 anos de escolaridade, enfim. Tá? Eu peguei uma pessoa com certa característica. Para o grupo não fumante. No grupo fumante eu também tenho que pegar um homem com as mesmas características. Tá? E aí eu mantenho todas as características iguais, por exemplo, idade, renda, escolaridade, e mudo o sexo. Então, no grupo fumante, peguei um homem de 30 anos, com 10 anos de escolaridade, com 2 salários mínimos. Aí eu tenho que pegar no outro grupo também, um homem com as mesmas características. Aí eu volto no grupo não fumante. Vou selecionar uma mulher, né, com a mesma idade, as mesmas características, e uma mulher com o mesmo perfil no grupo de pessoas fumantes. Tá? Então a ideia é que você vai combinando, você vai fazendo todas as combinações possíveis, né, do extrato, e tentar colocar o mesmo número de pessoas num grupo ou no outro. Tá? No vídeo que a gente fala sobre amostragem, a gente fala um pouco, né, sobre essa prática, né, dos extratos e tal. O matching é a mesma técnica, é o mesmo procedimento. Tá? Então a ideia aqui nesse vídeo é trazer mais atenção a isso. Que se você não fizer isso, você pode aumentar as fontes de viés e reduzir o peso de causalidade do seu estudo. Tá? Então é muito importante parear os indivíduos pelos confounders, tá? Em função da necessidade do seu estudo. Então, você fazer estratificação e fazer matching, né, que aí é quando você combina vários extratos e forma um perfil, são 2 estratégias possíveis de serem feitas no momento de planejamento da pesquisa. Então, você está planejando começar a pesquisa, antes de coletar o primeiro paciente, você pode fazer essas estratégias já. Tá? Isso tem vantagens, então você tem um ganho de explicação anterior, consegue prever problemas, você já consegue calcular o tamanho de amostra, levando isso em conta, o que é muito útil. Só que tem desvantagens, então você pode, se você fizer muitos extratos, né, dos confounders, né, das variáveis de confusão, pode aumentar muito o custo da pesquisa, o tempo de coleta, porque às vezes eu preciso achar um perfil muito específico de indivíduo, pode dar muito trabalho. Tá? Pode reduzir o tamanho de amostra, mas pode perder a validade externa. Então eu pego 2 grupos de pessoas muito, muito parecidinhas, né? Todas são muito homogêneas. Então eu consigo verificar o efeito na minha pesquisa, só que a população não é feita de pessoas homogêneas assim, as pessoas têm mais variabilidade. Então eu ganho validade interna na minha pesquisa, mas eu perco validade externa quando eu faço muito matching, né? Quando eu faço muito pareamento antes, no planejamento de desenhos de estudo. Tá? E aí você vai ter que pensar em função da sua necessidade, do custo, do tempo, enfim. Tá? Então, supondo que você tomou esses cuidados, né, de matching e estratificação antes de coletar os dados, provavelmente sua pesquisa vai ter um ganho causal relevante. Né? A pesquisa vai ficar muito mais precisa. Tá? Mesmo apesar de você perder um pouco de validade externa, né, fazendo a estratificação, o ganho causal vai ser razoável. Tá? Mas se eu não tiver dinheiro, não tiver tempo, não conseguir acesso a todas as pessoas, acontece, eu posso fazer o outro tipo de cuidado, né, de estratégia, que é quando eu faço uma manipulação estatística, eu faço uma adição estatística, uma manipulação estatística, depois da coleta de dados. Tá? Então, no momento em que você já coletou seus dados, né, no seu protocolo de pesquisa, você vai ter que enunciar quais são as variáveis de confusão. Tá? Só que por conta do custo, do tempo, enfim, você não teve como fazer o matching, coletar todas as variáveis, os indivíduos e tal. Não tem problema, você coleta as variáveis de confusão, coleta. No momento que você coletou toda a pesquisa e vai fazer a análise dos dados, aí é possível também fazer controles, tá? Ajustes. Você tem basicamente dois ou 3 tipos de ajuste. O primeiro é chamado análise de covariância, né? Ou covariar. Né? Então eu quero controlar
os resultados de um modelo de regressão, de um modelo estatístico, para uma certa variável. Então, em muitos artigos você lê. Então, por exemplo, estamos fazendo a associação entre hipertensão e diabetes, por exemplo. E aí você vê uma tabela, na parte de baixo da tabela, em geral, vem escrito que esse modelo foi controlado para a idade. Né? O que quer dizer isso, ser controlado na idade? Se eu estou avaliando a relação entre hipertensão e diabetes, né, em exposição ao desfecho, nesse caso, eu vou adicionar mais uma variável que é a idade. Então eu quero saber o efeito da hipertensão na diabetes controlado pela idade. Então no modelo estatístico você consegue colocar as variáveis de confusão e aí você retira da associação que você quer ver, né, que é a relação entre hipertensão e diabetes, você retira o efeito da idade. Tá? E aí sobra exatamente aquilo que você quer ver. Tá? Então é possível fazer esse tipo de análise de covariância, dentro de modelos lineares generalizados, enfim. É uma técnica corrente, com software você consegue fazer tranquilamente. Não vai ser o tópico desse vídeo propriamente, mas falaremos um pouquinho com mais cuidado depois, mas é possível. Tá? Então é possível que na relação entre a sua exposição e o seu desfecho, você ajuste o modelo para os conjuntos de covariantes ou variáveis de confusão que você tiver. Tem várias vantagens desse procedimento. É fácil, é barato, né? Você só precisa ter coletado a variável, e é reversível. Então você pode fazer um modelo com a análise, com a covariante, com a análise de confusão ou sem. Tá? Mas tem desvantagens. A principal desvantagem do uso de muitas covariantes num modelo de regressão, por exemplo, é o tamanho da amostra. O cálculo de amostra aumenta muito, você precisa de mais indivíduos, né, para dar conta dos graus de liberdade das covariantes, né? E pode acontecer um problema aí em estudos epidemiológicos, quando tem muitas variáveis, que é chamado overfitting. Tá? O overfitting é quando você cria um modelo que tem tantas variáveis, o número de variáveis colocadas na equação é tão grande, que ele fica muito bom. Ele não consegue explicar o erro muito bem. Ele fica muito bom apenas para os seus próprios dados. E aí a capacidade de fazer inferência do modelo fica reduzido, porque é um modelo muito complicado. Tá? Então você tem que reduzir o grau de complexidade para aumentar o grau de explicação quando chega num extremo. Tá bom? Então a ideia da análise de covariância, né, é que, se possível, algumas covariantes você controle na randomização, né, na seleção dos indivíduos, antes de começar a pesquisa, e uma vez coletados os dados, você pode ajustar a pesquisa para outras variáveis. Tá? E é o que geralmente se faz. Né? Geralmente, na fase de planejamento, você vou fazer matching dos grupos da exposição por tais e tais variáveis. No momento de coletar os dados, vou coletar alguns fatores de confusão a mais, e aí ajustar no modelo multivariado depois. Tá? Isso é bem comum. Uma outra técnica possível, né, de ajuste estatístico, que não é muito utilizada ainda, mas a tendência é ficar cada vez mais corrente, inclusive vamos deixar um artigo sobre essa técnica, que é chamado Propensity Score. Tá? O Propensity Score ele veio para resolver alguns problemas ligados ao overfitting, né, que eu falei anteriormente. Então imagina, por exemplo, que eu quero avaliar a relação entre uma exposição e um desfecho. Só um, tá? Eu tenho um par de variáveis. Então, fumar e câncer. E eu tenho que ajustar esse modelo por várias variáveis. Sexo, idade, renda, região de mora, sei lá, exposição a agrotóxico, outros tipos de variáveis quaisquer. Então eu tenho uma exposição, um desfecho e 10 variáveis de confusão. Por exemplo, um exemplo bem extremo. Tá? O que se costumava fazer? Né? Então, algumas variáveis se controlava na seleção dos indivíduos. Então, vou pegar o mesmo número de homens e mulheres, a idade parecida, né, no momento de selecionar os participantes da pesquisa, e outras variáveis se covariava na fase de análise dos dados. Então, ajustar o modelo para a idade, ajustar o modelo para a renda e por aí vai. Tá? Hoje, você pode fazer uma coisa chamada Propensity Score, que é o seguinte: você vai pegar todos os seus fatores de confusão, todos, a lista das variáveis de fator de confusão, e transformar isso, a tradução em português, né, score de propensão. E como funciona o Propensity Score? Então eu vou pegar a lista das minhas variáveis de confusão, todas, tá? No caso do meu problema aqui, as 10 variáveis de confusão, vou agrupá-las numa variável só. Eu vou criar uma variável que é a probabilidade, baseada nos fatores de confusão,
É a probabilidade de um indivíduo pertencer ao grupo que ele pertence. Tá? Explicando um pouquinho melhor. Então, por exemplo, eu peguei um certo indivíduo da população-alvo, né, ou da população acessível. Peguei um indivíduo e coloquei esse indivíduo no grupo de pessoas que não fumam. Tá bom? Qual é a probabilidade daquele indivíduo, de fato, pertencer a esse grupo de pessoas que não fumam, de não carregar tantos vieses junto com ele? Tá? O Propensity Score serve para isso. Então, eu posso pegar um indivíduo, só que esse indivíduo ele é tão enviesado por características outras, né, ele tem tantos fatores de confusão, que ele fica muito parecido com os indivíduos do outro grupo, do grupo de pessoas que fumam. Tá? Então a ideia do fator de confusão, do Propensity Score, né, do score de propensão, é pegar o valor da variável de exposição, por exemplo, se fuma ou não, e ajustar esse valor por uma probabilidade gerada por um modelo, que é a combinação linear, no caso, logística, de todos os fatores de confusão. Tá? Então eu tenho minha lista de fatores de confusão, eu agrupo esses fatores de confusão numa variável só, que vai ser um peso, ou score de propensão, e aí quando eu for fazer um modelo ajustado, né, um modelo multivariado ajustado, ao invés de colocar todas as covariantes, as 10, né, que geraria o problema de overfitting que eu comentei, eu coloco só uma. Qual uma? O Propensity Score, que é o score de propensão. Então ele vai ponderar, né, a associação entre a exposição e o desfecho para um score, para uma probabilidade combinada de todos os fatores de confusão que eu selecionei. Tá? O Propensity Score é um método relativamente antigo, mas ele começou a ser utilizado há 10, 15 anos na área médica. É muito útil, tá? Ele é muito prático. Ele, de fato, você reduz o tamanho de amostra, né? Porque você não precisa colocar 10 variáveis, você pode colocar só uma. É muito prático. Hoje, computacionalmente, ele era um pouco chato de ser feito, mas hoje em dia, nos softwares estatísticos, você consegue fazer facilmente. Então, o software pede quais são as variáveis de confusão, você seleciona, ele gera o Propensity Score, ele vai gerar uma variável a mais no banco de dados, e você coloca essa variável no seu modelo, e tranquilo. Tá? É bem usual hoje de ser feito. Vamos deixar na descrição um artigo que compara os 3 métodos. Compara o método de matching com o método de covariante, usando análise de covariância, né, clássica, e o método de Propensity Score. Tá? E em estudos em cardiologia, né, que é um exemplo. Mas ele compara os tipos, né, dessas 3 técnicas, qual tem mais poder, qual tem menos poder, se elas são equivalentes. E esse artigo é muito bom, ele faz uma boa descrição desses desenhos de estudo, dessas técnicas, né, de inferência causal, e pode ser muito útil como um material adicional. Então, para encerrar esse vídeo, né, essa discussão mais longa, vocês percebem que fazer um protocolo de pesquisa, né, fazer um protocolo de pesquisa clínica ou protocolo científico, ele é mais complicado, né, e a parte do planejamento, em geral, ela tem que ser mais longa do que normalmente é. Tá? Você tem que gastar muito mais tempo pensando em como coletar as variáveis, fontes de erro, fontes de viés, variáveis de confusão que podem afetar a sua pesquisa. E isso tem que ser muito, muito, muito pensado antes de coletar o primeiro paciente. Tá? Então, será que é melhor usar Propensity Score? Será que é melhor juntar todos os confounders? Será que no momento de coletar já é melhor coletar o mesmo número de homens e mulheres? Será que facilita? Será que se eu fizer, por exemplo, um matching de todos os meus confounders, vai ficar impraticável a pesquisa? Vai ser uma pesquisa com pessoas tão homogêneas que não vão representar a população? E isso pode ser algum problema de explicação posterior? Sabe? Tudo isso tem que ser pensado. Não tem melhor, não tem uma estratégia melhor ou pior. Na verdade, tem a estratégia bem planejada e mal planejada. Então, se você, por exemplo, eu vou fazer matching, vou pegar todos os meus fatores de confusão e fazer um matching, montar extratos e pegar o mesmo número de pessoas em cada extrato, em cada grupo da variável exposição, tudo bem, não tem nenhum problema, desde que seja pensado, justificado e esteja escrito no protocolo. Tá? Então, quando você for, por exemplo, enviar isso para um órgão de fomento, para pedir uma verba, um grant, o que quer que seja, isso é um dos pontos importantes do protocolo, tá? Em que o avaliador vai prestar atenção. Ele vai prestar atenção na sua exposição e desfecho, como você vai medir, né, isso, se é adequado com a literatura, com a discussão atual, isso mostra o conhecimento da área, tá?
se atende ao critério Feiner, ele vai dar alguma luz nisso, e ele vai pensar muito nos seus confounders, nas suas variáveis de confusão, nas suas fontes de viés e fontes de erro. Tá? E se isso não estiver bem especificado no protocolo, reduz muito a chance de você conseguir a verba. Tá? Sobretudo porque você... Sobretudo quando você tem que... Porque assim, se você não prestar atenção anteriormente nessas fontes de viés, de erro, de fatores de confusão, e você pegar um avaliador do seu protocolo, que é uma pessoa experiente na área, em geral, pessoas experientes têm uma melhor noção dos fatores de confusão porque têm mais experiência. Tá? E em geral, quem avalia os protocolos de pesquisa, né, são pessoas mais experientes. Se ela sacar que você já pensou nos confounders mais comuns, ou em algum confounder ligado ao seu desenho de estudo, que realmente aumenta o peso de causalidade, eu me preocupei em coletar essa variável antes, tá? Vai aumentar muito a chance do seu trabalho ser selecionado, você conseguir a verba e tudo mais, porque mostra um pouco mais de controle de qualidade experimental. Tá? Então isso é muito importante. Esse capítulo 9 ele é muito importante para acender luzes no momento de você pensar um protocolo de pesquisa e escrever seu projeto. Tá? E isso vai dar elementos para a gente pensar o próximo capítulo, que é o sobre RCT. Tá? Muito bem, vamos ao nosso exercício. Tá? Esse exercício vai requerer um pouquinho de tempo para você pensar um pouco. Tá? Seja criativo nesse exercício. Tá? A ideia é a seguinte, imagina que eu quero fazer um estudo caso-controle, tá? Simples caso-controle, em que eu queira verificar a associação entre consumir frutas e vegetais, tá? Na redução de problemas cardíacos. Tá? Eu acho que pessoas que consomem mais frutas e vegetais têm menos problemas cardíacos. Tá bom? Agora imagine o seguinte, que quando eu fui coletar as pessoas, né, eu verifiquei que, de fato, pessoas que têm menos problemas cardíacos consomem mais frutas e vegetais. Tá? Então eu verifiquei que no grupo de pessoas sem problema cardíaco, né, tem um maior consumo de frutas e vegetais do que no outro grupo, de pessoas com problema cardíaco. Como você faz para verificar se essa associação é de fato causa e efeito? É de fato verdadeira? Tá? E esse é o ponto. Então, eu fiz o estudo, eu vi que o estudo deu resultado, mas como é que eu consigo avaliar? Assim, imagina que eu só coletei essas duas variáveis, tá? Consumo de frutas e vegetais e problema cardíaco. E eu vi que tem uma associação em que pessoas que consomem frutas e vegetais têm menos problema cardíaco. Tá? Como eu consigo mostrar um maior nível de evidência causal nesse achado? Tá? Pense na questão de variáveis de confusão, fontes de erro, por aí vai. Tá? E seja criativo. Pense um pouquinho. Pensaram? Muito bem. Tem 5 coisas que você pode pensar para melhorar a inferência causal desse estudo que hipoteticamente pensamos, né? Sobre a associação entre consumo de frutas e vegetais e desenvolvimento de problema cardíaco. Tá? A primeira questão é por chance, por azar. Tá? Então pode ser que no momento de recrutar as pessoas do grupo que consome frutas e vegetais e pessoas que não consomem, eu podia ter, por acaso, pegado mais pessoas que fazem exercício físico. Lembra do sorveteiro? Né? Do exemplo do sorvete. Então, eu posso ter pego, por acaso, né, pessoas que fazem mais exercício físico, e fazer exercício pode ser relacionado com um consumo de alimentos mais saudáveis. Tá? Isso tem que ser perguntado. Então, essa variável é uma variável de confusão que tem que ser coletada. Se eu não coletei, eu não vou saber a fonte, né, que gera essa variabilidade. Eu vou afirmar uma relação causal onde, na verdade, não tem. Então, a primeira coisa é chance, né? ou os confounders mesmo. Né? Então, exercício seria um confounder, sexo poderia ser um confounder, né, no consumo de frutas e vegetais no seu país, né, depende. Temos dados em alguns países em que o consumo de frutas e vegetais é maior em mulheres do que homens, então isso pode ser uma fonte de variação também, né, o sexo da pessoa, né, uma variável de confusão. Uma outra coisa é a relação inversa entre causa e efeito. Né? Então, por exemplo, aí tem que fazer uma revisão bibliográfica. Eu posso supor que pessoas com problema cardíaco, como tem uma
pode ter uma certa deficiência, né, do funcionamento cardiorrespiratório. Isso pode afetar, por exemplo, o consumo alimentar de certos alimentos mais fibrosos. Por exemplo, a digestão pode ser mais comprometida, mais alterada, e aí por isso as pessoas acabam evitando passivamente frutas e vegetais porque tem problema cardíaco. Ou seja, eu penso do efeito para causa, né? Como o consumo de vegetais pode afetar o desenvolvimento do problema cardíaco, apesar de eu querer avaliar o inverso. Tá? Então, às vezes, estudos de biologia molecular ou química podem servir para isso. Se você encontrar alguma evidência, pode ser algo que aumente a explicação causal. Caso você encontre, isso tem que estar na introdução do seu protocolo, tá? Como uma evidência de associação. Outra coisa, outro tipo de viés é aí por erro mesmo, né? Por erro de coleta, o erro da pesquisa, da coleta das variáveis da pesquisa. Por exemplo, a gente tem um viés chamado viés de memória, o recall bias, em que pessoas que comem alimentos saudáveis, em geral, são aquelas que lembram mais que estão comendo alimentos saudáveis. Então, quando você recruta, será que quando você recruta as pessoas que comem mais vegetais, elas comem de fato mais vegetais porque elas lembram? Né? Ou as pessoas que não comem vegetais, às vezes elas podem comer até mais do que acham que comem. Então tem uma questão do você lembrar o quanto você come. Né? Tem um conceito de nutrição que chama comer intuitivo. Né? O comer intuitivo são as pessoas que, por exemplo, prestam atenção no que está comendo. Né? Se ela consegue, durante a refeição, lembrar ou saber o que ela está comendo. Já tem, por exemplo, questionários validados de comer intuitivo, e isso pode ser introduzido como uma variável de controle. Né, a resposta dessa escala em cada um dos grupos. Os grupos têm que ser, entre aspas, pareados ou controlados na análise estatística pelo nível de comer intuitivo que cada um tem. Tá? Isso é uma outra fonte. Tá? Então, essas são algumas dicas de coisas que você pode fazer para aumentar a inferência causal de um estudo. Recomendo esse exercício quando você estiver lendo um artigo. Então, no momento de que você lê o artigo, você vê a associação entre a exposição e o desfecho. Aí você vê a lista de variáveis de controle, vê se ele colocou controles de fato relevantes, se faltou alguma coisa, aí se faltou alguma coisa, alguma variável, se isso aparece na limitação ou não, porque caso não apareça, o pesquisador não pensou, provavelmente na variável, pode ser algo que aumenta a sua percepção crítica do artigo. Tá? Não é só porque um artigo foi publicado numa boa revista que ele está livre de vieses de confusão e erros de pesquisa. Tá? Então, uma leitura crítica dos artigos é sempre importante. Bom, então espero que tenha aproveitado esse capítulo mais técnico, espero que tenha dado uma fritada e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!